Quando eu pensei em registrar esses 25 anos no Conselho, eu não imaginava que fosse chegar ao nível de um documentário. É bem verdade que eu não tinha planejado um documentário, né? Eu pensei primeiramente de fazer, pequenos vídeos para salvaguardar a nossa memória. A memória minha, a sua memória, a nossa memória enquanto laicato organizado aqui no Regional Nordeste News. E foi lindo demais a gente poder trazer à tona novamente uma história que até então parece que a gente pensa, 25 anos de conselho tem como reconstituir com muita facilidade. Não foi, né? A gente correu muito, batalhou muito. E quando nós fizemos a proposta à Regiane Gaia, nossa presidente, para fazer um documentário, Ave Maria, foi muito bom. Porque trazer a memória de volta, resgatar essa história um pouco já perdida, é de fato importante salutar para a caminhada que o Conselho de Leigos no Regional faz hoje. Né? Então, no auge desses 25 anos do Conselho, a nossa comissão de comunicação, que não sou eu sozinho, meus irmãos de comunicação, com tanto suor e lágrima, inaugura hoje, para vocês que estão aí nessa assembleia, esse documentário. Documentário esse que é feito com um pedacinho do coração de cada um de vocês. De você mesmo que está aí me escutando, que está aí ouvindo eu falar e lembrando de São Benedito, nosso grande amigo. É você o grande homenageado nessa história. Com muita simplicidade a gente faz esse documentário e bota aí para que aconteça. E a gente espera que todos possam levar para casa esse documentário e expandir nas suas dioceses e mostrar mesmo a nossa cara, é a nossa história. Participe e ajude. É fundamental. Os valores cristãos têm que estar incrustados no novo paradigma civilizacional, porque segundo alguns, se não for assim, vai ser na verdade uma barbárie. Nós somos chamados a construir o novo. Agora, a igreja é chamada a construir esse novo, mas nós sabemos que só a igreja hierárquica clericalista, ela não vai conseguir dialogar com o mundo. Quem dialoga com o mundo, como diz Puebla, são os cristãos leigos e leigas.
A igreja no coração do mundo, o mundo no coração da igreja. Por isso, os cristãos leigos e leigas têm que se formar, têm que agir para construir o novo, uma nova civilização a partir dos valores cristãos, a partir do reino. E para isto, eles têm que se organizar nos conselhos de leigos e leigas. Esses cristãos batizados, crismados, casados ou solteiros, né, que assumem a sua vida de fé, tanto no âmbito da própria igreja, como de um modo especial no mundo, na família, no mundo do trabalho, né, da ciência, da técnica, da economia, da política de um modo especial. E olha que estamos devendo uma atuação para valer na política também. E nas diversas realidades do mundo, como sal, como luz, como fermento. E na comunidade eclesial, como ramos na videira. O Antônio Almeida, no seu texto e comentário da Apostólica Actus Vitata, nos lembra que nós estamos na era dos leigos. Ele diz assim: a gente já viveu a era dos mártires, dos monges, do clero, e nós estamos agora na era dos leigos e das leigas. E a gente tem uma visão geral, entendendo que como leigo nós podemos atuar em todos os segmentos da sociedade. Isso com compromisso, com responsabilidade, principalmente em comunhão com a minha igreja, com a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu acho que essa participação no laicato é muito importante. A voz é que tem que se fazer soar. Agora, se cristãos leigos e leigas não estiverem no mundo, vivendo na sociedade, eles como poderão trazer para dentro do interno da igreja, para os demais cristãos, as respostas que eles têm que dar às perguntas que se fazem atualmente neste mundo difícil que nós estamos hoje, neste mundo de individualismo, de consumidismo, neste mundo muito difícil de exercer a vocação laical, que é de ser sal e terra do mundo. O Conselho Nacional do Laicato do Brasil nasceu como Conselho Nacional de Leigos e nasceu como originário do fim da ação católica, da necessidade de os leigos se organizarem, já que estavam surgindo novos movimentos muito importantes, cursílio, pastoral familiar, movimento familiar cristão, etc., que precisavam de uma certa organização, de uma certa formação. A CNBB, desde o início da década de 70, já pensava nisso e já colocou isto nas ruas das assembleias, mas somente em 75 houve uma primeira reunião e no final, no Rio de Janeiro, uma assembleia, a primeira assembleia, que definiu o conselho e a sua primeira direção, que foi o Hélio Amorim e a Selma. O Hélio faleceu há poucos dias atrás. No princípio, o Conselho de Leigos ele não foi muito atuante, mas era o período da ditadura e mesmo assim ele atuou de tal forma que conseguiu colocar o SNI no seu encalço. Posteriormente, o Conselho, a partir da década de 80, principalmente da segunda metade da década de 80, e a partir do Sínodo dos Leigos, o Conselho começou a ter uma atuação mais forte, mais precisa. As assembleias começaram a ser anuais, sempre anuais, e o primeiro encontro nacional do laicato do Brasil, que ocorreu no final da década de 80. E a partir daí nós tivemos 6 encontros nacionais, nós tivemos assembleias anuais todos os anos, nacionais, né? E até que nós tivemos uma Conferência Nacional do Laicato do Brasil, que ocorreu em Fortaleza em 2001. Nós acreditávamos que a partir dali poderíamos mudar de Conselho dos Leigos para Conferência dos Leigos, o que não houve possibilidade. Roma não permitiu.
E então nós continuamos, só que mudamos de Conselho Nacional Nacional de Leigos para Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e estamos lá assim até hoje. O Conselho Nacional de Leigos, a princípio, ele juntava só os leigos dos movimentos, depois partiu os leigos das pastorais, das SEBs, e agora aglutina também as várias expressões laicais mais novas que nós temos na igreja. Mas o compromisso foi e será sempre o mesmo, a vocação laical do leigo se entendendo sujeito na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Nós realizamos agora o 6º Encontro Nacional. Nós estamos publicando agora uma revista, Um Olhar, uma agenda anual formativa, ou seja, hoje o Conselho de Leigos tem uma atuação muito forte na igreja no Brasil. Tem um assento nas reuniões da CNBB, nas assembleias, tem voz, não tem voto, evidentemente. E agora, veja bem, já desde o final da década de 90 que nós ajudamos a construir o documento 62, Missão e Ministério dos Cristãos Leigos e Leigas, e agora que partiu praticamente da atuação do Conselho de Leigos junto à Comissão Episcopal para o Laicato, o pedido para um novo documento para o tema ser tema central da CNBB. Nós elaboramos um pré-texto e agora, na Assembleia de 2016, esse pré-texto foi aprovado como documento 105. Hoje, com esse documento 105, que foi aprovado pela CNBB, nós temos aí um material fértil para fazermos uma reflexão sobre a nossa autonomia enquanto cristão leigo. Uma autonomia que advém da nossa própria dignidade enquanto pessoa, no sentido de ajudar a refletir, pensar, decidir, se fazer ouvir, não sozinho, e não assim com uma autonomia entendida como fazer o que quer, mas em comunidade, porque ainda entendemos que a voz da igreja, da sociedade na igreja, ainda é do cristão leigo, sempre será. E além de tudo isso, foi aprovado também o Ano do Laicato, que começa na festa de Cristo Rei de 2017 e vai até a festa de Cristo Rei de 2018. Um momento fortíssimo para que nós possamos falar, agir, formar os cristãos leigos e leigas para serem cristãos de fato na igreja e no mundo, como é o nosso documento 105. Lá no leste cai fulô e vai cair muito mais. Mas aqui no meu Nordeste, Regional Nordeste 2, também cai flores iguais. Nesse tempo que é santo, nós vamos falar de paz. Pois o mandacaru carregado nos traz beleza demais. A prometer a esperança para o povo que não cansa de acreditar no Deus que é Pai. Catedrais estão cheios de perfume da fé, de um povo que é santo, mesmo sem pecador, pois não desiste de viver a civilização do amor e procuram em Jesus Cristo ser mais servo que Senhor. Esse ano vai ficar marcado nos corações de todos os cristãos que vivem o amor da Mãe de Deus, combatendo o bom combate, salvando os filhos seus. Resgatando quem está longe, salvando o que se perdeu. Servindo com alegria, como diz no Evangelho, segundo nos fala Mateus. Sou leigo por vocação, desde o dia que nasci. Pelo batismo cresci, adorando só a Deus, que é divino e tão humano na pessoa do irmão, que sofre e chora sozinho e não crê na salvação, por culpa da injustiça, que mutila o coração,
porque nas periferias falta o pão, falta corpo e vive nu o coração, precisando de um olhar, um abraço e o perdão. Nesse ano do laicato, um legado vai deixar, para sempre na história, dos cristãos que não têm hora de viver o verbo amar. Sal da terra e luz do mundo, para uma igreja em saída. Assim nos pede Francisco, o Papa do Amor Doação, a ser fermento na massa, no nosso pedaço de chão. Pois o amor está doente, com fome, pobre e carente, pela exclusão do seu povo, nesse tempo onde o novo não tem voz e não tem vez, de viver dignamente, de ser chamado de gente, porque pensa diferente, mas só quer o direito à vida, presente dado por Deus. Cabe a mim, cabe a você, tomar para si essa dor, falar do seu Areópago, do Deus que se chama amor, que por nós morreu na cruz e depois ressuscitou, pelo branco, pelo índio, pelo simples agricultor. O bolo tem o sabor da misericórdia e da paz. Será entregue a todos, em fatias bem iguais, porque no reino de Deus todos nós somos iguais. E o vinho será tomado na taça da comunhão, terá o sabor da amizade, nascida no coração. Deixa cair tuas flores, de amor, de gratidão. Vem celebrar Deus da vida, com sorriso de perdão. Enfeite o chão que pisares, com palavras de amor, saídas do coração. Então, eu sou Luiz Tenderino, de Recife. Me chamo Adalvo Cordeiro de Siqueira Melo. Jane Teixeira Gaia, sou casada com Alberto Gaia. Eu me chamo Flávio Antônio da Silva. Eu sou uma leiga assumida, tenho muito orgulho de dizer isso em qualquer lugar onde eu encontro. Quero viver a minha missão que eu recebi no meu batismo e hoje, nesse momento, eu quero relembrar aquele que foi o nosso maior incentivador, o nosso saudoso bispo Dom Francisco Astragelo de Mesquita Filho. Que Deus o tenha e o recompense por tudo que ele fez pelo nosso conselho. Vale a pena, eu me sinto realizada, eu construí uma nova identidade a partir do momento que comecei a participar deste conselho, porque reconheço agora o valor verdadeiro do leigo e o compromisso cada dia maior que nós assumimos como cristão leigo batizado. É uma experiência riquíssima. Então, para nós que participamos e viemos estar aqui nesses dias, e essa experiência faz com que a gente possa despertar o compromisso do leigo, né? Para que possa se comprometer cada vez mais a estar unido à sua igreja, a vivenciar e estar assim à disposição dela, para que a igreja possa cada vez mais marchar e caminhar conforme seja a vontade de Jesus Cristo. A minha primeira participação no organismo de leigos na Diocese de Recife foi pela minha participação nos anos 80, 85, da Pastoral Operária. E como coordenador da Pastoral Operária do Regional Nordeste 2, fui convidado a participar de uma comissão regional de leigos. Na época não tinha conselho ainda, mas comecei a participar dessa comissão regional que se reunia com mais frequência em Recife, mas que teve algumas reuniões também fora de Recife. E até 92, 93 funcionou essa comissão. Até que em 1993
a gente constituiu em Lagoa Seca, na Paraíba, realizamos a primeira Assembleia dos Leigos do Nordeste 2, quando fui eleito presidente, e durante 3 anos, 4 anos, eu coordenei o organismo regional. Nesse período, o objetivo principal era motivar os leigos das diversas dioceses a constituir nas dioceses o seu conselho de leigos. Então, para isso, a gente participou de várias reuniões em diferentes dioceses do regional para animar os leigos e ajudar a criar o conselho de leigos em cada diocese. Não foi um trabalho fácil por 2 razões. A primeira porque em diversas situações a gente encontrava a resistência por parte do bispo, que não via de bons olhos o surgimento de um organismo que reivindicava uma certa autonomia de ação, mesmo na presença na diocese, e claro, coordenados pelo bispo. Mas a outra dificuldade era justamente de encontrar leigos dispostos a assumir essa tarefa e a se envolver na animação desses grupos. Para isso, a gente promovia periodicamente encontros de formação dos leigos no regional. Utilizamos com uma certa frequência os espaços disponíveis na Diocese de Recife, aqui de Campina Grande. Realizamos encontros também em João Pessoa, no Centro-Mar. Eram os espaços onde mais facilmente a gente podia acolher um certo número de pessoas e então se dispunham a levar adiante esse processo de constituição dos conselhos diocesanos e fortalecer então o Conselho Regional. A nossa presença nas assembleias do Regional Nordeste 2 se tornaram cada vez mais significativas e importantes, porque a gente levava para a Assembleia dos Bispos as nossas propostas, a nossa vontade de fortalecer os organismos diocesanos e o organismo regional e, através disso, de contribuir também para o fortalecimento do Conselho Nacional de Leigos. Em algumas assembleias nacionais, uma em Goiânia, outra em São Paulo, a gente se fez presente com vários membros do Regional Nordeste 2, dando assim uma contribuição específica do Nordeste no Conselho Nacional de Leigos. Era uma época na qual a gente lutava, no certo sentido, lutava para ganhar esse espaço legítimo dentro do regional e dentro das igrejas locais. Mas, ao mesmo tempo, a gente insistia muito nos encontros de formação da importância de fortalecer o organismo sem esperar o apoio do bispo e, aliás, em algumas vezes, uma certa contraposição com a autoridade do bispo, sem se contrapor abertamente à autoridade eclesiástica. A gente não podia negar, a gente não podia aceitar, mas ao mesmo tempo ajudando o próprio bispo a perceber que era um direito nosso de nos organizar, de fortalecer o organismo, de tornar uma presença de leigos na igreja local como um instrumento visível da presença evangelizadora. Então, é um desafio permanente,
de fato, um testemunho muito concreto de solidariedade, de incentivo à tomada de consciência da realidade política, de luta pelo meio ambiente, enfim. É aí onde o leigo, de fato, vive concretamente a sua missão. A parte que eu posso estar falando da história do Conselho de Leigos do Regional Nordeste 2, do CNLB Regional Nordeste 2, ela começa em 2006. E, na época, o Conselho de Leigos estava desativado, né? O nosso regional passou por um processo de mudanças e foi desativado. E em 2006, quando eu cheguei, a realidade que eu conhecia era essa: o Conselho está desativado e nós precisamos agora fazer com que esse Conselho volte a ter a sua atuação dentro do nosso regional. E aí foi um momento de estudo, né, de falar um pouco do CNLB regional, que o mesmo estava desarticulado. Em Caruaru nós tivemos um encontro de 3 dias, que foi assessorado por Tânia e Giovanilha, as duas de Fortaleza. E no final, ficou criada uma comissão composta por membros dos 4 estados, e eu fiquei como representante do estado de Alagoas, da Diocese de Alagoas, e tinha mais um representante da Diocese de Pernambuco, outro da Paraíba e um outro do Rio Grande do Norte. Além de nós 4, tiveram mais 2 pessoas indicadas pela Diocese de Caruaru, porque estava sediando os encontros e precisava que eles estivessem participando também ativamente em todos os momentos dessa organização. E na oportunidade já foi definida uma nova data para um novo encontro, onde seria formado o Conselho Regional, ou seja, ele já existia, né? Ele seria reativado, e aí em junho de 2006, nós, nesse encontro, inclusive o Carlos Signorelli, quem estava conosco, na época também Dom Antônio, que era o bispo regional, deu muita força para que esse conselho ele realmente fosse reativado no regional. Nossa primeira assembleia. E assim foi feito. Né? Foram convocadas as dioceses para essa assembleia e lá estivemos também, né? Mais uma vez estivemos lá participando. E já para essa assembleia esteve presente o presidente do Conselho Nacional do Laicado do Brasil, o nosso prezadíssimo, queridíssimo Carlos Signorelli. Ele dizia que considerava muito importante esse momento, né, para que ele, como presidente, não estivesse presente nessa reativação. E na oportunidade, o Alberto foi eleito presidente do regional. E durante a Assembleia, nós tivemos um momento formativo, mais uma vez, e tivemos também um momento em que de criação do Conselho em si, formado dentro da estrutura tradicional do Conselho Nacional. Foi uma proposta colocada e aceita por toda a Assembleia. Né? Depois de um período de reflexão nosso, né, de todos, ficamos então 2 candidatos ao final. Os outros 8 renunciaram à participação. E lembro que ficou bem. Eu estava pela Diocese de Maceió e o outro foi o Geraldo, da Diocese de Guarabira. E assim fizemos. No final, né, eu tive alguns votos mais do que o Geraldo, e ficou
foi decidido, né, então, na Assembleia que nós assumiríamos o regional. Foi um momento assim de muita alegria para mim, confesso, mas de muita expectativa assim, também diante de um novo, porque eu não tinha conhecimento do que era o Conselho Regional. E aí começamos a visitar, né, algumas dioceses e algumas regionais. Na época, eu lembro que nós estivemos na diocese de Floresta, foi uma das que nós visitamos. Participamos de uma assembleia lá em Floresta. Eu lembro do Hélio, né, que era o presidente, do Adriano, que era o bispo diocesano, que trabalharam. Nós tivemos para a criação em uma de nossas assembleias do Conselho Arquidiocesano do Natal. Nós criamos lá no Centro de Formação Conta Negra, fomos o Conselho Arquidiocesano. Depois, de conversarmos com o Matias, de receber dele a aprovação, e foi uma alegria muito grande para nós. Criamos também, depois de algumas visitas a Dom Jaime, criamos o Conselho de Campina Grande, também ficou o Airon, que depois veio a ser o vice-presidente do regional. Nós tivemos, durante esse período também, viajamos para Mossoró, para a criação do Conselho Diocesano de Mossoró. Fizemos algumas visitas à Diocese de Penedo. Fizemos visitas à Diocese de Caruaru, que ainda não tinha, né, apesar de ter sediado por 2 momentos de readequação do Conselho Regional, mas não tinha. Quando eu assumi, o Alberto, ele foi quem antecedeu, era o presidente do regional, realmente teve muita dificuldade, né, porque o Conselho Regional estava totalmente desarticulado. Eu digo assim, que ele renasceu, né, renasceu das cinzas, mas muita dificuldade, mas ele fez assim um excelente trabalho, então eu já encontrei a coisa assim mais ou menos organizada, né, e foi muito bom. No período dele nós tivemos assim, foi uma grande alegria, porque o nosso regional sediou uma Assembleia Nacional. Que aconteceu aqui em Maceió. Então, a partir do momento que eu assumi, eu dei continuidade. Lógico, né, que os desafios são outros, o momento é outro, mas foi mais fácil dar continuidade a todo o trabalho que ele desenvolveu no regional. Em 2013, aconteceu uma assembleia aqui em Maceió, convocada por Dom Antônio, e ele não era mais o presidente do regional, e sim o bispo referencial para os leigos na CNBB do Regional Nordeste 2, e dessa assembleia eu saí eleita presidente do regional. E agora vamos para a 5ª Assembleia, sob a minha coordenação, muitos encontros de formação e a abertura do ano do laicado, que eu acho que foi assim o ponto máximo, né, foi um marco para o regional.
E eu tenho uma prioridade muito grande, que é a questão da formação. Então, todos os nossos momentos, eles são formativos, porque eu acredito que a formação é um dos pilares para que a gente realmente possa fazer uma boa caminhada, ter uma boa trajetória enquanto cristão, enquanto leigo. Então, a formação é tudo e eu venho priorizando a formação no regional. Quando eu assumi o regional, o presidente era o Dom Genivaldo. Ele foi um bispo que me deu assim muito apoio, sou muito agradecida, muito grata a Dom Genivaldo. E também com todos os bispos do regional, né? Tenho um bom relacionamento com o Dom Antônio, que é o nosso bispo referencial, e é o arcebispo aqui de Maceió, e todos os bispos do regional. Graças a Deus nós mantemos assim um bom relacionamento, e eu sou agradecida a todos pelo apoio que eu tenho recebido. Nesses 25 anos que estamos celebrando agora na nossa 8ª Assembleia, o que eu espero é que realmente, e que eu desejo, é que os leigos, eles se apropriem, eles assumam verdadeiramente a sua missão, principalmente nesse ano do laicato, que culminou os 25 anos do regional. Então, que cada um no seu espaço, onde quer que esteja, seja sal da terra, fermento na massa e luz no mundo. É isso que eu desejo a todos que faz parte desse tão amado, querido Regional Nordeste 2. Amor, sem cruzes e suas dores, a alegria do Evangelho para uma igreja em saída, vão pelo mundo afora. Eu acho que nós, essa participação é muito importante e eu aconselho a todos os movimentos e pastorais a fazer essa experiência. É Cristo quem nos convida. É o coração da igreja, é Pentecostes a missão. Para todos nós, para todo o povo de Deus, que forma todo o organismo da nossa igreja, quero desejar muita perseverança, quero desejar muito entusiasmo, né, para que a evangelização, para que este anunciar seja de fato vivenciado, concretizado no dia a dia, lá na nossa comunidade, né, onde quer que estejamos, possamos assim... A alegria do Evangelho para uma igreja em saída, vão pelo mundo afora, é Cristo quem nos convida. Valeu a pena todo esse trabalho. Vale a pena, em qualquer situação, lutar e buscar viver concretamente o Evangelho. Qualquer gesto, qualquer momento, qualquer energia que a gente gasta nessa direção nunca se perde, sempre encontra em outra pessoa uma energia nova para continuar. Somos os teus operários da obra da salvação. É linda a nossa missão, vivida com alegria. O maior desejo é que este conselho tenha uma vida longa, que as gerações que estão por vir tenham por ele o mesmo carinho que eu tenho hoje. Que ele nunca sofra descontinuidade, mas ele continue cada vez mais atuando, cada vez mais congregando os leigos, cada vez mais conscientizando de que a nossa missão nós recebemos no nosso batismo e que nós somos leigos e a nossa missão é supreme. Avante, leigos queridos! Pelo mundo afora, é Cristo quem nos convida. Tudo com missão, nada sem missão. Tudo com missão, nada sem missão. Tudo com missão. Vai dizer que lá eu vou cortar, não tem problema. Isso é pra Aí você vai dizer... Vamos, João!
Aí eu vou pedir. Pai, eu odeio viver falando. Ave Maria. Eu vou falar tudo, eu não gosto não. Diga isso não.